O próprio Zelensky, o presidente ucraniano, declarou: nós somos abandonados. A União Europeia e os Estados Unidos nos abandonaram. Nós vamos ter que enfrentar as Forças Armadas Russas, primeira ou segunda, sei lá, maior potência militar do mundo, sozinhos. E ninguém vai estar disposto a entrar nessa guerra por nós, certo? E isso é uma verdade, e esse é um dos pontos mais difíceis de análise, porque tudo isso está muito, digamos assim, essa informação, nada dela é pública. Agora, qual que é a política, afinal de contas, dos Estados Unidos e da União Europeia? Por que levantaram o tom contra o Putin para depois deixar a Ucrânia totalmente abandonada nessa história? O Biden chegou a fazer uma declaração que foi um absurdo. Ele chegou a dizer assim: não, mas se o Putin ocupa só um pedacinho, só o leste ali, aí tudo bem, aí a gente não precisa avançar para medidas mais duras. Isso é praticamente dizendo: Putin entra, certo? Era a política. Além disso, ao contrário, vocês já devem ter lido muita coisa em sites aí da esquerda stalinista, dizendo que a União Europeia e os Estados Unidos estão armando a Ucrânia para ser uma potência da OTAN contra a Rússia. É verdade que existe algum grau de apoio militar, especialistas militares, para reorganizarem o exército ucraniano. Agora, a verdade também é que a Alemanha, por exemplo, tem um embargo de armas ofensivas contra a Ucrânia. A Alemanha recusou e colocou um embargo de vender para a Ucrânia ou repassar a Ucrânia somente armas, como eles dizem, defensivas. Por exemplo, sistemas de defesa antiaérea, por exemplo, mas não armas ofensivas. A Ucrânia está exigindo, está cobrando, está implorando por mais armamento para poderem combater o exército russo, e isso não está chegando. Então, qual que é a política do imperialismo aí? Isso é uma coisa que estava começando a pensar aí nesse último 2 dias para tentar entender, e eu estou cada vez, aqui eu vou colocar isso como hipótese, tá? Mas eu quero dizer o que é cada vez a posição que eu estou mais próximo a acreditar. Existiu uma revolução monumental em 2014 na Ucrânia, a única derrota política que Putin sofreu na sua carreira. As forças armadas foram destruídas no estado ucraniano. As forças de repressão, a tropa de choque, a Berkuta, certo? Que reprimia, matava, torturava, prendia quem era oposição, ela era perseguida nas ruas. Os vizinhos falavam: o cara lá do 5º andar é da Berkuta. As pessoas subiam, arrancavam o cara de lá, davam uma surra no meio da rua, tiravam as suas armas, certo? Obrigaram o parlamento da Ucrânia a dissolver essas forças da Berkuta. Foram dissolvidas as forças das tropas de choque. E esses que eram parte dela fugiram para a Rússia e são os que depois foram mandados lá para Donetsk e Lugansk para combater contra o governo central na Ucrânia, combater contra a revolução. E, bom, por que eu estou entrando nessa questão? Isso foi em 2014, nós estamos em 2022. Se passaram... Quanto passaram aí? 8 anos, certo? Dessa política e dessa revolução. E existiram 2 tentativas de tentar frear e desviar essa revolução. Através de eleições, com a eleição do Poroshenko, que era um grande oligarca ucraniano, um milionário do ramo do chocolate, doces e coisas assim, e agora o Zelensky, que era vocês sabem, era um ator de cinema antes disso. E além disso, o ataque russo ao leste da Ucrânia. E isso não parou a revolução ucraniana. Entende? Essa revolução ela segue de pé em toda essa disposição de luta que nós estamos vendo hoje dos trabalhadores, dos povos, das pessoas simples, pegando em armas, tentando aprender a usar armas para defender o seu país. Essa mesma, digamos assim, essa mesma, como é que a gente fala, esse mesmo ânimo revolucionário é o que estava por trás da revolução na Belarus contra o ditador Lukashenko, ou agora no começo do ano no Cazaquistão. Eu acho que não é só Putin que está preocupado com isso. Acho que a União Europeia e os Estados Unidos estão preocupados com isso. Sobre um elemento de desestabilização do leste europeu que vinha desde o finalzinho dos anos 90 como uma das regiões politicamente mais estáveis no mundo. E a União Europeia não quer revolução dentro das suas fronteiras. Então eu acho que estão fazendo isso de propósito. Deixa o Putin fazer o trabalho sujo, esmagar a revolução ucraniana, certo? E a gente depois colhe os frutos disso, com um país arrasado, estabilizado, pronto para virar uma nova colônia, e além disso jogamos toda a opinião pública contra o Putin e enfraquecemos ele lá um pouquinho também nas disputas entre eles pelos tais 15% que a gente tinha conversado antes.